seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Estamos no 33º domingo do tempo comum, já quase terminando o tempo comum. E hoje o nosso Evangelho é de Lucas capítulo 21, versículos do 5 ao 19. No Evangelho de hoje nós ouvimos que algumas pessoas estavam admiradas e comentando essa admiração a respeito do templo, da sua beleza, das suas pedras, do seu ornamento e todas aquelas coisas que saltavam aos olhos daquelas pessoas como uma verdadeira beleza. E diante disso, Jesus diz a eles que haveria de chegar um momento em que não haveria de ficar pedra sobre pedra naquele lugar, porque Jesus desta forma estava remetendo-se ao tempo em que todas as coisas desse mundo deveriam passar, porque nós sabemos que tudo que existe aqui, que nós vemos e que nós somos, não haverá mais neste lugar, porque todo esse nosso reino um dia terminará e nós seremos chamados a viver com o Senhor no reino dos céus. Jesus falava sobre os tempos futuros. Jesus falava sobre a chegada plena do reino de Deus. E diante disso, aquelas pessoas que escutavam a ele, certamente ansiosas, queriam saber quando deveria acontecer isso, de que terminasse esse nosso mundo para que houvesse apenas o reino de Deus. E Jesus começa a falar a eles, não com datas específicas, etc., mas a partir de acontecimentos, de fatos, como sinais que nós dizemos sinais apocalípticos, né? Sinais de que os fins dos tempos estariam chegando. E Jesus menciona muitos deles. Fala sobre falsos profetas, falam sobre pessoas que se colocam no lugar de Deus, anunciando Deus no meio das suas mentiras, evidentemente, e por isso são profetas falsos. Jesus falava sobre guerras, sobre catástrofes naturais, falava sobre perseguições e tantas coisas que uma pessoa, se começar a refletir muito sobre isso tudo, sem fé, pode até começar a sentir um certo medo. Mas é muito bonito nesse Evangelho que Jesus faz exatamente o contrário. Chama aos seus discípulos a perseverar com confiança. Chama os seus discípulos, ou seja, chama a todos nós para testemunhar a nossa fé e agir por ela, agir de maneira autêntica, agir para que a nossa fé seja realmente vista, não apenas ouvida em nossas palavras, mas vistas em nossas atitudes, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver, e por isso nunca temer. Não temer falsos profetas, porque saberemos reconhecê-los, não temer guerra, não temer catástrofe, não temer perseguição, não temer qualquer outra coisa, porque a nossa confiança em Deus de verdade sempre nos colocará de pé. Jesus usava uma simbologia muito bonita nesse Evangelho, dizendo que nós não vamos perder nem sequer um fio de cabelo, se não for da vontade de Deus, para dizer, olha, Deus, o meu Pai, e eu estarei com vocês. Por isso não temam diante das dificuldades. Perseverem, fiquem firmes, não se desanimem. Jesus dizia nesse Evangelho também que é permanecendo firme, permanecendo de pé, que nós iremos ganhar a vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, às vezes nós nos preocupamos tanto com situações que podem de fato nos afligir. Nós nos preocupamos tanto com situações que realmente algumas vezes nos angustiam e quase nos fazem perder a esperança, quase nos fazem desistir, inclusive, do nosso caminho com o Senhor. Mas não temamos. Tenhamos fé. Tenhamos a coragem de persistir nesse nosso caminho e de viver esse caminho de fé que o Senhor nos chamou, porque nenhum mal haverá de acontecer para aqueles que foram chamados por Ele. Não tenhamos medo diante de tantas situações de morte que são apresentadas em nossas vidas e que temos tantas vezes que enfrentar, porque sabemos que o Senhor está conosco. E essa palavra de Deus nos indica isso. Não haverá mal que se abata sobre nós, porque Deus está conosco. Ele é a nossa força, é o nosso refúgio,
é a nossa proteção. Nele esperamos e nele ganharemos a vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.